Obrigada, louvor. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres lindas e abençoadas. Meu Deus, que prazer poder estar aqui com vocês nesse momento. Poder estar desfrutando desse momento juntamente com vocês, né? A alegria de poder estar aqui de volta, olhando cada rostinho de vocês. Que alegria, saudade, estava com muita saudade de vocês. Como já foi falado, né? Graças a Deus, hoje Elias faz 3 meses, está fazendo 3 meses de vida. Nosso príncipezinho, como foi falado, nosso milagre que Deus nos abençoou, nos deu. E somos gratos a Deus, né? E isso aqui é prova para mostrar para você que para Deus não há impossíveis. Se você veio aqui nessa tarde, e se você veio aqui, o seu coração possa estar, às vezes você pode ter chegado aqui com o coração ferido, ou às vezes está desanimada, ou às vezes se sente que não é valorizada, menosprezada, mas eu quero te dizer, você pode até se achar que é comum, achando também que ninguém te vê, mas tem um Deus que te vê, Ele cuida de você, Ele protege, Ele te guarda, Ele te abençoa. Então eu quero que você nunca se esqueça que você jamais estará sozinha, porque o Senhor é com você, amém? Então pode assentar, aleluia. Que alegria nós estarmos aqui, meu Deus do céu. Deus sabe como eu sou grata ao Senhor por esse momento tão especial, tão esperado, de estar aqui com vocês. E sabe, amadas, eu queria compartilhar com vocês dizer sobre você. Aí você vai falar assim, mas é falar de mim? Sim. Eu quero falar de você, porque você que é comum, que naturalmente olhando é uma pessoa comum, mas que quando deixa Deus governar a sua vida, passa a ser uma mulher extraordinária. Passa a ser uma mulher que é o tema dessa mensagem de hoje. Uma mulher inesquecível. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Uma mulher inesquecível. Você, uma mulher inesquecível. Então nós vamos falar algumas características sobre essa mulher. E eu quero que você guarde mesmo, que você abra o seu coração para mudanças. Porque talvez você pode dizer assim, mas essas características, algumas eu tenho, outras não. Mas só de você abrir o seu coração e deixar com que a palavra entre, ela vai fazer morada e vai ter transformação, amém? Porque a palavra de Deus, uma mulher inesquecível, ela não é uma mulher que já vem pronta. Ela já não é simplesmente nasceu, ela já é inesquecível, não. Ela tem um chamado, ela tem um propósito, porque Deus nos fez para um propósito. Só que para a gente poder ser essa mulher inesquecível, é necessário termos umas mudanças na nossa vida. Com o passar do tempo, nós vamos aprender e vamos adquirir, com o passar do tempo, a forma de nós sermos. Por exemplo, uma rainha, né, já não está mais no nosso meio, mas como a gente sempre fala, assim, ouve falar muito, porque foi uma mulher que fez a diferença. A rainha Elizabeth. Ela é uma rainha, ela nasceu, ela poderia muito bem já estar com o seu título. Nasceu, é rainha. Só que ela só vai governar a partir do momento, com o tempo, quando ela passar para os processos. Então, ela não vai nascer e já vai governar. Não, com o tempo, ela vai se preparando, ela vai se dedicando, e no momento certo, ela assume o seu papel de rainha e começa a liderar. Porque a pessoa ela não vai começar a liderar de uma maneira assim, sem uma preparação. A mesma coisa somos nós na presença do Senhor. Ele nos chamou para nós sermos essa mulher inesquecível, uma mulher que deixa legado. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada dia nós venhamos a nos desprender de nós mesmos e deixar Ele agir na nossa vida. Aleluia! Sabe, vivemos em um tempo onde muitas mulheres, né, buscam ser notadas pelas redes sociais. Vocês já repararam isso? Que quando nós estamos nas redes sociais, o que a gente mais vê é a mulher tentando ser notada. Às vezes é a forma de agir, é a forma de falar, é a forma de mostrar o seu corpo.
Tudo ela tenta fazer de várias formas para poder chamar a atenção, para poder ser notada. Não é verdade? Então, pelas redes, pela aparência e até mesmo pelo sucesso. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a verdadeira mulher inesquecível é aquela que carrega o Espírito Santo dentro dela. Então, uma mulher inesquecível não é aquela que quer aparecer, mas é aquela que se deixa ser moldada pelo Espírito Santo, que carrega o Espírito Santo, que dá lugar para que ele possa agir e se mover através dela, que ele possa ter a oportunidade de trabalhar no coração dela. Aleluia! Ela não é perfeita, mas ela é transformada por Deus. Porque nós sabemos, amadas, que tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. E às vezes a gente fala, meu Deus, eu não consigo mudar. Ah, mas essa área é difícil. Ah, mas eu tenho um pavio curto. Ah, mas eu falo demais. Ah, e quando eu vejo eu já falei, já estou reclamando, já estou murmurando. Mas quando você deixa o Espírito Santo governar a sua vida, ele passa a te ensinar a andar no fruto do Espírito. E quando você anda no fruto do Espírito, você se torna uma mulher inesquecível. Por quê? Porque você vai produzir paciência, amor, benignidade, bondade, domínio próprio, porque você não vai tentar até querer falar coisas que não deve, mas você consegue refrear por causa do Espírito Santo. Mas para isso você precisa negar a si mesmo. Para isso, você precisa deixar o Senhor governar a sua vida. Então, aqui, nós vamos falar de 7 características para que venhamos a ser uma mulher inesquecível. Porque eu sei que cada uma de nós aqui não queremos ser só conhecida ou só falada, assim, de falar, eu conheço fulana, só de ouvir falar. Mas eu sei que cada uma de vocês aqui querem deixar um legado. Querem que quando as pessoas falem de você, lembrem de você como uma mulher de Deus, como uma mulher guiada pelo Espírito. Aleluia. Provérbios 31:30 fala que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, amém? Então, através de Provérbios é que nós vamos dar alguns pontos sobre essas características. Aleluia. E você sabe que tem algumas mulheres na Bíblia que mostra que foi mulheres inesquecíveis. Que foi a própria Maria, mãe de Jesus. Esther, que também foi uma rainha, mas que ela também foi uma mulher inesquecível porque ela não deixou se intimidar. Ela deixou um legado porque ela não salvou somente a sua vida, mas toda aquela nação que ela fazia parte. Amém? Glória a Deus, aleluia. E então a primeira característica de uma mulher inesquecível, ela é agradável. É aquela mulher que você tem prazer de estar com ela. Aleluia. Vamos ler lá em Provérbios 15:1. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai glorificar o Senhor. Eu sei que tem muita coisa aqui que vai ser que o Senhor quer falar conosco. Diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, essa mulher agradável, a primeira característica, né, que é a mulher, né, uma mulher inesquecível, uma mulher agradável, ela reflete o caráter de Deus. E ela age com mansidão. Nós lemos aqui falando sobre que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a mulher agradável é aquela mulher que sabe falar na hora certa. Ela é aquela mulher que, quando ela vai falar, ela sabe escolher as palavras certas para poder ajudar e abençoar outras pessoas. Ela não vai ficar usando palavras para ferir as pessoas, para poder ver o que outras pessoas têm, um negativo, e ficar falando daquela pessoa. Uma mulher agradável é aquela que, quando ela abre a boca, ela abre para poder fazer com que outras mulheres se sintam amadas, se sintam acolhidas, se sintam acolhidas naquele momento.
edifica com palavras, né? Então, palavras curam. Então, é aquela mulher, né? Essa mulher agradável é aquela mulher que sempre tem as palavras certas, no momento certo para ajudar as pessoas. É aquela mulher que não fica falando mentira, que não tenta desagradar outras pessoas. É aquela mulher que não é explosiva, que não é arrogante. Não é aquela mulher que na hora que alguém fala algo que ela não gosta, ela já vai retrucando, já vai falando com aquela pessoa de uma maneira grosseira. Mas, ao contrário, ela é mansa. Ela é humilde, ela tem o seu jeitinho de como falar com as pessoas em amor. Ela trata com amor. Não é que ela não vá corrigir, mas ela corrige em amor. Essa é uma mulher agradável. Aleluia. Ela enxerga a dor do outro. Ela quer sempre ajudar um ao outro, porque ela olha para ela, mesmo que ela vê que ela tem condições, ela fala, não, mas eu preciso ajudar o meu irmão, eu preciso ajudar a minha irmã. Então, ela é agradável, ela tem prazer de poder ajudar de alguma forma alguém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ela age em amor, sabe o tempo certo de se calar e o tempo certo de falar também. Aleluia. Então, essa é uma mulher agradável. Então, é uma mulher que sabe ponderar as palavras, que fala com mansidão, que fala em amor. A segunda característica de uma mulher inesquecível é uma mulher admirável. É aquela mulher que nós olhamos para ela e nós admiramos ela, porque não só pela sua aparência, porque a aparência também é importante, mas também pelo seu caráter, pela forma que ela é, como a forma que ela age, as suas atitudes também faz a diferença, que faz com que ela se torne uma mulher admirável. É aquela mulher que ela transmite, né, que ela é definida pelo caráter, pela fé. É aquela mulher sempre otimista, que é aquela que quando você vai falar com ela, você está passando por alguma situação, ela sempre tem uma palavra de Deus para você. Ela está sempre usando a palavra de Deus para te levantar, para te ajudar, para te erguer. Essa é uma mulher agradável. Aleluia. Essa é uma mulher admirável, amém? Agradável foi a primeira, e a segunda agora é admirável, amém? E essa mulher admirável, quando eu falei assim, que não só a aparência, porque a aparência também importa. Por que eu falo que a aparência importa? Amadas, nosso corpo, ele não é templo e morada do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar do nosso corpo, por quê? Porque nós somos representantes do Senhor na terra. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes, somos nação eleita, nação santa, povo de exclusivo. Vamos ler melhor, né? É porque eu estou muito empolgada e eu acabei. Vamos ler lá. Glória a Deus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Olha aí, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas aqui, vamos ficar aqui com esse pedaço que diz que povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é representante de Deus aqui nessa terra. Então, se você representa Jesus, você precisa entender que o seu corpo também, ele tem que demonstrar e tem que falar quem é Jesus. Aí você fala, mas como que o meu corpo ele vai falar? Quando eu ando conforme a palavra de Deus. O modo modesto de ser. É uma mulher que não quer ser como o mundo, que ela mesma ela estando no mundo, mas ela tem prazer de viver uma vida contrária ao mundo. Essa mulher admirável, ela primeiro coloca Deus em primeiro lugar, para poder agradar a Deus. Ela representa Cristo em qualquer ambiente. Se ela representa Cristo em qualquer ambiente, você entende, porque às vezes, amadas,
Não é a nossa palavra que chega primeiro, mas o que chega primeiro são as nossas vestes. São a forma que nós nos vestimos. Você já reparou que quando eu subi aqui, eu tenho certeza que você não ficou só aguardando o que eu tinha que falar, mas você primeiro deu uma olhadinha para ver como eu estava me vestida, como eu estava se vestindo. Sim ou não? Não é normal? Isso aí não quer dizer que você está errado de não olhar, não. Não é isso. Eu quero que você entenda, só para você poder entender. Que então, as suas vestes, a sua forma de ser, primeiramente, ela vai identificar, ela vai transmitir uma comunicação para aquele que está te vendo. Então, se eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, então eu preciso cuidar do templo e morada do Espírito. Então, quando eu entendo que eu sou o templo e morada, eu não posso andar de qualquer forma. Eu não posso usar qualquer tipo de roupa. Por que eu coloquei esse? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Tudo tem a ver. Porque uma mulher inesquecível é aquela mulher que sabe se vestir, que sabe entrar e sair em qualquer ambiente. Ela sabe se comportar bem em qualquer ambiente. Lembra quando eu disse sobre a rainha Elizabeth, que ela teve uma preparação para ela poder governar, mas você já viu aquela mulher em algum escândalo? Você já viu ela usando qualquer tipo de roupa? E quando eu falo de roupa, mas não quer dizer que tem que ser roupa cara. Quando eu estou falando, não é dizer assim, então eu tenho que cobrir dos pés à cabeça, não. Mas é você saber se comportar usando roupas que agradam ao Senhor e que vai glorificar ao Senhor. Porque hoje a sociedade, ela ensina o quê? Quanto mais mostrar, melhor. Quanto mais você mostra, mais você é notada. E quem diz que a mulher é um objeto de desejo? Quem diz que a mulher ela precisa se mostrar para ser notada quando ela tem o Espírito Santo que faz com que a própria glória do Senhor resplandeça sobre ela e ela, onde ela for, ela faz a diferença. Porque você já reparou que quando você chega num lugar, o ambiente muda? Você já reparou que quando você chega, as pessoas chegam até você e falam, meu Deus, o que aconteceu que o ambiente está diferente? E às vezes as pessoas querem aquilo que você tem. Mas como você vai representar o Senhor se você não estiver bem vestida? Se você continuar se vestindo como o mundo se veste, como as pessoas vão ver a diferença? Vão ficar confusas, vão dizer, ou ela serve ao Senhor, ou ela está no mundo. Isso que nós temos que entender, amadas. O nosso corpo é templo e morada do Espírito. Então, precisamos cuidar desse nosso corpo. A roupa, ela diz tudo. Muitas das vezes não é o que nós falamos, mas é como nós nos vestimos e nos comportamos é que vai fazer a diferença. Porque você pode estar falando a palavra certa, fazendo o que é certo, mas se as suas vestes não condiz com aquilo que você fala, as pessoas não vão te dar crédito. Tem aqui uma advogada. Agora, imagina se essa advogada chega num ambiente, ela vai ali, ela está ali com a sua cliente, e aí ela vai ali prestar o seu serviço, e ela chega lá de bermudinha, de chinelo, camiseta, regata. Vocês acham que ela vai ter crédito? E é por mais que ela possa ter alguns argumentos, mas vocês acham que eles vão ouvir os argumentos dela? Pode até ouvir. Mas não vão dar crédito, por mais que às vezes ela esteja correta. Mas por causa da atitude dela, do se vestir, é que vai fazer a diferença, que vai mostrar para as pessoas se ela está levando a sério aquilo ou não. Então, se você representa Jesus, então representa direito o seu Deus. Representa o direito da forma de se vestir. Eu coloquei aqui... A nossa imagem comunica antes das palavras. A nossa roupa, ela fala antes da nossa boca. Sabe, se nós somos rainhas, somos representantes de um reino, o que as minhas vestes têm revelado? Como eu tenho revelado esse reino? Esse reino que eu revelo vai fazer com que as pessoas tenham prazer de vir para esse reino comigo? Ou não, obrigada, eu não quero esse reino para mim. Eu sei que às vezes você pode dizer assim, que besteira, que bobeira, mas, gente, é muito sério. Porque precisamos entender, amadas, que nós fazemos a diferença nessa terra. E se nós queremos que as pessoas se convertam, nós também precisamos mudar a nossa forma de ser.
A forma de vestir deve refletir decência, equilíbrio e testemunho. Então, o meu corpo, ele tem que glorificar a Deus. Quando eu vou vestir uma roupa, a primeira coisa que eu faço, se meu marido estiver em casa, eu pergunto para ele: meu amor, essa roupa, você acha que está boa para eu poder ir servir ao Senhor? Se estiver boa, ele diz: ok, tá bom. Mas se não, ele fala: olha bem, acho melhor você trocar. E quando ele fala isso, eu já sei que eu preciso trocar. Mas quando ele não tem, eu olho no espelho e peço ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, venha cá. Essa roupa que condiz com o Deus que eu carrego, essa minha roupa vai refletir, vai demonstrar o caráter de Deus, vai glorificar a Deus, vai transmitir santidade, vai edificar ou vai provocar? Porque a forma que eu visto é que vai mostrar para as pessoas o que eu estou pretendendo, o que eu quero. Se eu me visto de qualquer maneira, eu estou mostrando para as pessoas: olha, eu sou um objeto, eu estou aqui me provocando e pode fazer o que quiser. Me perdoe eu dizer essas palavras, mas é a verdade. No mundo não é assim, as meninas não usam roupa muito justinhas, apertadas, tudo à mostra, croppedzinho, blusinha. Aí depois dizem que o meu corpo é minhas regras. Como assim? Se você se demonstra, se você mostra para a pessoa que você quer que olhem para ela e que desejem ela, e depois acha ruim quando alguém vem falar algo que não deve? Então, uma mulher cristã, ela precisa entender que ela precisa se vestir bem para poder glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Então, o vestir com equilíbrio é um ato de honra. Tudo que carregamos por dentro vai refletir a intenção do nosso coração. Amém? Aleluia. Sua imagem comunica sua postura, se ela glorifica a Deus ou não. Agora, vamos já passar para um outro ponto, né? Porque eu sei que está todo mundo caladinho aí, mas vamos para o outro ponto. Mas eu precisava falar, amadas, porque nós, mulheres inesquecíveis, nós queremos deixar legado. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e falem: verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus. Verdadeiramente aquela mulher ali eu posso contar, eu posso pedir oração para ela, porque eu sei que quando ela ora, acontece. Porque ela tem intimidade com Deus, porque ela busca. Porque tem pessoas que às vezes não entendem muito, mas a sua forma de agir vai fazer com que as pessoas falem: não, aquela lá eu posso contar. Mesmo sem te conhecer. Quantas pessoas já chegaram até mim perguntando: olha, posso te pedir um favor? Eu nem conhecia. Você ora por mim? Aí eu fiquei pensando, eu falo: meu Deus, como assim, né? Nem me conhece. Mas o Espírito Santo, ele é lindo, né? Então, quando você está na presença do Senhor, ele faz a glória dele refletir na nossa vida, ao ponto das pessoas notarem o Senhor na nossa vida. E o terceiro ponto é humildade. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Humildade, ela reconhece, é uma mulher humilde, né? Uma mulher inesquecível, ela é humilde. E humilde, uma mulher humilde, ela reconhece que tudo vem de Deus. Sabe, Maria, ela foi escolhida por Deus, né, para trazer o Salvador. Mas mesmo ela sabendo da missão dela, ela não deixou de ser serva. Ela foi humilde, de poder receber aquela instrução da parte de Deus e se entregou para que viesse o Salvador do mundo. Então, uma mulher humilde, ela tem um coração ensinável. É aquela mulher que você conversa com ela, ela sabe que errou, mas ela tem a oportunidade, ela diz: não, eu errei, eu quero pedir perdão. É aquela que pede perdão. É aquela também que sabe perdoar as pessoas. É aquela que é ensinável, que ela sabe que ela não sabe tudo, mas que ela está pronta para poder receber instruções, aprender e querer ser melhor.
Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, mas por que está chamando a minha atenção? Em vez de você olhar e falar, por que estão chamando a minha atenção? Por que você não fala, que bom que essa é uma oportunidade para eu crescer? Que bom que é uma oportunidade para eu poder ser melhor ainda mais? Amém? Glória a Deus. Prefere crescer do que aparecer. Mulher humilde é assim, é aquela que independente, sabe? Quando Deus faz algo e ela está naquele ambiente, Deus começa a operar, mesmo que Deus use ela não está ali para aparecer, mas ela está ali somente para poder somar junto com outras pessoas e engrandecer o nome do Senhor, sabendo que é o Senhor que está agindo. Ela não quer a glória para ela. Ela serve sem precisar de reconhecimento. Ela celebra o crescimento dos outros. Ela tem prazer de ver o seu semelhante, a pessoa do seu lado, crescendo. E ela tem prazer de olhar e falar assim, é isso mesmo. Eu estou contigo. É isso mesmo. Que bom, Senhor, que o Senhor tem levantado fulano, ciclano. Vou continuar orando para que o Senhor levante outras pessoas. Não é aquela pessoa que olha só para si, que é egoísta, que pensa só nela, que só pensa em querer ser notada. Essa é uma mulher humilde e que tem que estar em nossos corações. Sabe, precisamos entender que precisamos levantar mais mulheres. Essa nova geração, essas mulheres que estão aí feridas, machucadas. Ei, você foi chamada para levantar essas mulheres. Você está aqui recebendo essa palavra hoje. É para você ser transformada para transformar outras mulheres. Você está tendo a oportunidade de poder crescer no Senhor. Ela depende totalmente de Deus, amém? Então, essa é uma mulher humilde. A quarta característica de uma mulher inesquecível, ela é corajosa. É aquela mulher que mesmo que esteja com medo, a situação, ela chega, ela fala, meu Deus, e agora? Mas ela fala, não, Senhor, mesmo com medo, mas eu vou enfrentar. Porque eu sei que eu vou vencer, porque eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo. É aquela mulher que diante das situações, ela se levanta na ousadia do Senhor. Porque ela sabe que a força dela não é do braço dela, que a força dela é dele. Quem ajuda, quem capacita, quem fortalece é Ele. Então ela é uma mulher corajosa, é uma mulher firme, é uma mulher que busca o Senhor. Que ela também não vai agir de qualquer maneira não. Quando chega a situação, se desespera e age de qualquer maneira não. Ela para ouvir a voz do Senhor. Ela pede direções do Senhor. Aleluia. Ela sabe que pode todas as coisas no Senhor, porque ela sabe que o Senhor a fortalece. Ela sabe que o Senhor é com ela, que mesmo diante das situações, ela sabe que ela é mais do que vencedora em Cristo. Glória a Deus. Ela luta pela sua família, ela defende a sua família. Ela não negocia a sua fé. Mesmo que o mundo, ele tenta mostrar, pintar um quadro, mas uma mulher corajosa, ela olha para aquele quadro e fala, não é esse quadro que eu desejo para minha casa, para minha família, para minha vida. E começa a construir e pintar um novo quadro. E esse quadro é na presença do Senhor, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, meditando, não se moldando aos padrões deste mundo, mas se transformando a sua mente com a palavra de Deus, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Aleluia. Quinto ponto, ela é uma mulher inesquecível, ela é uma mulher honesta. Essa mulher corajosa, ela não desiste, sabe, amados? E nessa mulher corajosa, antes de eu entrar na honesta, vamos só ler Josué, capítulo 1, por favor. Glória a Deus. Só para não ficar nas minhas palavras. Versículo 7, 7 diz assim, ó, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Eu vou ler o 8 também, só para vocês, né? O 8 e o 9, só para poder finalizar aqui. Não cesses de falar deste livro, desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então, o que foi instruções dadas a Moisés, a Josué, essas instruções dadas a Josué, e aqui o Senhor, ele instrui falando, ser forte e corajoso. E eu quero dizer para você, você é forte e corajosa no Senhor. Então, que você não venha desistir, mas que venha confiar no Senhor, independente da situação que você possa estar enfrentando hoje. Às vezes você pode olhar para você hoje e dizer, meu Deus, como eu devo proceder? Mas o Senhor diz na sua palavra que para você não temer, não tenha medo, busca o Senhor e Ele vai dar as estratégias necessárias para você passar por essa situação. Aleluia! E você vai vencer, porque você já viu algum filho de Deus perder alguma batalha? E você não é filha do rei? Então você vai vencer toda e qualquer batalha. Aleluia! O quinto ponto, né? Uma mulher inesquecível, ela é honesta. Provérbios 12, 22. Aleluia. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. E aqui, quando ele fala dessa forma, é porque uma mulher honesta, uma mulher inesquecível, ela é honesta porque ela fala a verdade. Ela não fala mentira, ela fala a verdade. Ela não tem duas caras. É aquela mulher que ela é, na igreja ela é uma pessoa, fora da igreja ela é a mesma pessoa. Ela é na faculdade a mesma pessoa, é no trabalho, é na escola, em todo lugar que ela for, ela é a mesma pessoa. Ela não é aquela pessoa que na igreja é de um jeito, fora da igreja ela coloca uma outra, veste uma outra, né? E se mostra como outra pessoa. Não, ela é a mesma, tanto dentro ou fora da igreja. É aquela pessoa que não fala mentira, que não tenta, que não faz mal para outras pessoas, não tenta falar mal. Se não tem nada o que falar de uma pessoa, amados, então é melhor fechar a boca e nem falar. Porque não vai edificar. Se não edifica, então eu não abro a minha boca. Isso é também honestidade, é ser uma mulher honesta. Ela não vive ela não vive de aparência, mas ela vive da verdade. Ela tem um caráter dentro e fora da igreja. Ela vive a integridade quando ninguém está vendo. Não espalha mentiras, cumpre o que promete. Então, se você falou que vai fazer algo, amada, cumpre aquilo que você disse que vai fazer. Não fala, se você não tem certeza que não pode cumprir, então nem fale. Mas se você sabe que você falou, a sua palavra ela tem que ser verdadeira. Ela não pode, a sua palavra ela tem que ser, quando você fala, a pessoa fala, não, realmente ela disse, vai acontecer. Ela disse, eu posso contar porque tal dia ela vai pagar. Por quê? Porque eu sei que ela é uma mulher de palavras. Então, uma mulher inesquecível, ela é uma mulher de palavras. Ela paga o que deve. Se tiver alguém aqui em nosso meio, porque eu creio que não tem em nome de Jesus, mas se tiver alguém aqui que estiver devendo, vai, ora ao Senhor, olha, uma estratégia, pede a ajuda do Espírito Santo, ora ao Senhor, que o dinheiro chega e você paga as contas, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Ela paga o que deve, ela assume seus erros, porque o problema está, acontece alguma coisa, a mulher, ela, às vezes, tem mulheres
que não gostam de assumir que erraram, né? Ah, falaram, não, fulano falou. Mas quem falou? Ah, alguém me disse isso, isso e isso. Mas não disse, não, eu achei que era assim, por isso que eu fiz assim. Vocês entenderam? É aquela mulher que ela tem que assumir os erros dela. É olhar e falar, não, eu errei mesmo. Não querer ficar só se justificando. Ah, mas eu tenho que justificar, não, porque, olha, eu não fiz isso, porque aconteceu isso, aquilo, outro, porque, sabe, era dia de água, era para fazer aquilo, aquilo, outro. Gente, tanta justificativa, não, abre a boca e fala, eu errei e ponto. Amém. Aí você é perdoada, começa do zero e tá bom, e ponto final. Acabou, entende? Mas não, aí se ficar se justificando, fica pior. Porque não é ensinável. Uma pessoa que só sabe justificar, ela não é ensinável. Ela não sabe ouvir, ela não sabe, ela não quer aprender. Deu para entender? Aleluia. A mulher honesta, ela não precisa provar quem ela é. Seu caráter, sua conduta já diz quem ela é. Você já reparou que uma pessoa honesta, ela não precisa fazer nada para poder demonstrar que ela é honesta? As suas atitudes em si já diz por ela. A pessoa olha e fala, não, aquela ali eu vendo de olho fechado. Aquela ali eu posso contar, porque eu sei que é batata. Certinho. Aleluia. Outra característica, a gente já está terminando, amém? A sexta característica de uma mulher inesquecível, ela é sábia. Provérbios 14:1 diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Sabe, essa mulher sábia, a mulher inesquecível, essa mulher sábia, é aquela mulher que ela sabe falar na hora certa. Ela fala palavras para edificar. Ela vê problemas no seu lar e ela não fica só reclamando e falando dos problemas. Ela não fica só questionando a situação, aquilo que ela queria, que ela não queria ver e que está passando. Ela abre a boca para poder dizer coisas que vai edificar a sua família. Ela vai abrir a boca para declarar aquilo que ela quer ver e não aquilo que ela está vendo. A mulher sábia, ela não fica somente falando coisas dentro... Eu vou falar um pouco de casamento, só para vocês entenderem, porque... Num relacionamento, num casal, às vezes o homem, eu vou falar de homem porque, né, nós estamos em mulheres aqui, mas o homem, às vezes eles fazem coisas que desagradam a gente. Às vezes eles agem de uma forma que você fala, meu Deus, mas eu já falei tanto para fulano, e ele continua fazendo a mesma coisa. Já expliquei como faz, e ele continua fazendo da mesma forma. Mas você, como é uma mulher sábia... Você sempre vai com jeitinho, vai lá e faz com o seu jeitinho, né? Amor, olha, eu vou te explicar mais uma vez. Isso aqui é assim e assim, ok? Sabe? Sempre dando, ensinando. Em vez de pegar agora, imagina se eu, no momento da situação, já chegasse e ficasse brigando. Mas eu já falei que não é dessa forma. Vai resolver alguma coisa? Não, ele vai ficar com raiva e ele vai bater o pé e vai falar, vou continuar fazendo errado. Mas aí, como eu sou sábia, eu vou com o meu jeitinho e vou ensinando mais uma vez até que ele entenda. E como que eu posso fazer para que ele entenda, se mesmo fazendo, ensinando, não consigo? Joelho no chão, é orando. Uma mulher sábia é aquela mulher que dobra os seus joelhos e que ela ora pela sua família, ela ora por pessoas. Ela ora pelos seus liderados, ela ora para que os olhos deles sejam abertos, os olhos espirituais deles sejam abertos. Ela é aquela mulher que tenta promover a paz, trazendo paz para o ambiente, não murmurando, não reclamando, porque a gente bater de frente não resolve. Mas uma mulher sábia, ela está lá, está lavando roupa, mas ela está ali lavando roupa, lavando e orando. Pai, obrigada por fulano, por meu filho, por ciclano. Obrigada, Senhor, porque a vida deles são transformadas em Ti. Obrigada, Senhor, porque eles estão servindo ao Senhor com alegria. Eu já vejo eles na Tua presença. Isso é mulher sábia.
Não é aquela mulher que bate de frente, porque quanto mais você bate de frente, pior fica. Mais eles tomam raiva e nada acontece. Mas você, como é uma mulher guiada pelo Espírito, você vai orar, você vai interceder, amém? Glória a Deus, aleluia. Ela tem sentimentos, sim, mas ela não deixa os sentimentos governar a sua vida. Sabe que uma mulher inesquecível, ela não pode ser movida pelos seus sentimentos? Quando a situação vem, acontece algo, e a pessoa na hora já retruca na mesma hora. Você sabe que você precisa acalmar, respirar um pouco, para depois tentar resolver aquilo que aconteceu. Porque se você bater de frente, não vai dar certo. Você vai acabar falando coisas que não deve, você também vai ouvir coisas que você não queria ouvir, mas quando você para, se acalma, e quando você não sabe o que falar no momento, você fala, Espírito Santo, me ajuda, o que eu faço agora? Ou se você não sabe o que falar, fique calado. Mas não deixa palavras saírem da sua boca, palavras assim, jogadas ao vento, entende? Sem compreender. Porque às vezes, só na hora da raiva, né? A gente acaba falando coisas que não deve. Depois você se arrepende, já lançou semente na terra. E toda palavra que a gente fala é semente. Então, precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Então, a mulher sábia, ela tem esse cuidado, ela não deixa qualquer coisa sair da sua boca. E ela sempre vê o melhor das pessoas. Ela nunca vai ver o lado ruim das pessoas, por mais que ela sabe que a pessoa tem um lado difícil, que todas nós temos. Não existe ninguém aqui 100%, todas nós temos um lado que precisa ser trabalhado, mas a mulher sábia, ela sempre tenta extrair o melhor das pessoas. Ela sempre olha e fala, não, eu acredito em você, mesmo que ninguém acredita, mas eu acredito em você. Vai dar certo, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar, eu estou contigo, vou orar junto, já deu certo. Essa é uma mulher sábia. Aleluia. E o último ponto de uma mulher inesquecível é uma mulher submissa. Amém? É aquela mulher que se submete, aquela mulher que... Mas eu vou dar mais um exemplo de casamento, tá certo? Só para vocês entenderem, né? Por que eu falo de casamento? Porque no casamento, nós aprendemos que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. E hoje a sociedade ela ensina o quê? Que a mulher tem que ser empoderada, tem que ser feminista, e que ela não pode deixar ninguém mandar nela, e que ela não tem que ser submissa, não pode se submeter a ninguém. Mas, ei, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus ensina que quando você se submete ao seu esposo, quando você se submete a uma liderança, quando você se submete a uma autoridade, você está sendo protegida por aquela autoridade. Você está sendo protegida. Isso não quer dizer que você está sendo menosprezada, não. Significa que é proteção para a sua vida. Porque o mais difícil é a pessoa com qual você está se submetendo. É ela que vai ter que resolver. É ela que fica com, assim, com a palavra, desculpa a palavra, não sei se pode falar, né? Assim, mas que fica com um pepino grande, assim, um pepino, sabe? Com problema. Estamos só em mulheres, perdão, gente, palavra feia, né? Depois é só cortar, né? Um legume, porque, gente, ó, mulheres inesquecíveis não ficam pensando coisa que não deve. Amém. Não é verdade? Já estamos colocando em prática aqui, aula prática. Amém. Aleluia. Efésios 5, 21. Aleluia. Estamos encerrando já. Diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nesse 21, ele fala aqui sobre a submissão, mas a submissão mútua. Não quer dizer somente da esposa com o marido, mas mutuamente uns aos outros. Meu Deus. Sujeitai-vos
uns aos outros, amém? Não é só para uma pessoa, é uns aos outros. Aleluia. E aqui quando fala se sujeitai-vos, como que eu vou me sujeitar uns aos outros? Através do amor e do respeito, amém? Eu me sujeito amando as pessoas e respeitando as pessoas. Isso também não deixa de ser submissão. Aleluia. Sabe, uma pessoa submissa, ela não humilha ninguém publicamente, ela não fica falando coisas publicamente que vai prejudicar as pessoas. A pessoa submissa, ela sempre vai estar ali debaixo, ali na proteção. Ela também é sábia, aquela pessoa que toma cuidado com as suas palavras. Ela é obediente a Deus. Não compete, por exemplo, quem é casada não compete no casamento, porque sabe que que o casamento ele não é uma disputa, porque muita mulher acha que é isso, né? Que é uma disputa, né? Não, meu marido fala, eu falo, ele fala, eu falo, e a minha última palavra tem que ser a minha e ponto final. Não, não é uma disputa, mas é uma aliança. Então, uma mulher submissa, ela entende isso, ela entende o seu lugar, que ela conversa com o seu esposo, ela sabe como conversar com as pessoas. Aleluia. E para finalizar, então, esses foram as 7 características, amém? E para finalizar, para você que quer se tornar uma mulher inesquecível, né? Mulher especial, você vai se tornar essa mulher quando você coloca essas características em práticas, mas quando você também decide andar com o Senhor. Quando você dá lugar ao Senhor, quando você tem intimidade com o Senhor, quando você busca ao Senhor. Porque quanto mais você buscar a Ele, mais parecido com Ele você vai querer ficar. Porque você tem prazer em querer honrar o seu Pai. Então, quando você honra o seu Pai, automaticamente você também vai honrar as pessoas lá fora. E vai acabar transmitindo essas características de uma mulher especial, de uma mulher inesquecível. Glória a Deus. E eu quero que você saiba nessa noite, nessa tarde, de tardezinha já, quero que você saiba que o Senhor está aqui nessa tarde para te capacitar, para te fortalecer. Se você entrou aqui nesta tarde e o seu coração, às vezes, como eu falei no começo, seu coração não está bem, você não está bem, mas eu quero te dizer, hoje é a tarde de milagres, como foi falado hoje. Eu creio que você já recebeu a porção do Espírito Santo e a sua vida não será mais a mesma. Mas coloque em prática as características que você recebeu hoje. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Ele não quer só abençoar você. Ele quer mostrar para você o quanto você é preciosa, te usando para abençoar outras pessoas. Que você nasceu com um propósito. Às vezes você pode olhar para você e dizer, eu não sei fazer nada, eu não sei para que eu vim, a minha vida sempre é a mesma, eu já orei tanto e nada aconteceu. Mas ei, se levante por dentro. Eu quero que você saiba que você não está sozinha, o Senhor é contigo. Ele te ajuda em toda e qualquer situação. Você nasceu foi porque Ele desejou você. Não foi uma obra do acaso, não. Ele criou você. Ele cuida de você. Ele te ama. Pode todos esquecer de você, mas o Senhor jamais esquecerá de você. Porque você é feitura dEle, criação dEle. Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoadas? Amém. Espero que vocês tenham sido abençoadas como eu tenho sido através dessa palavra. Que o Senhor falou muito comigo. Quando eu estava estudando sobre essas características, eu falei, Senhor, tantas coisas que eu preciso mudar. Mas Ele falou, né, na sua palavra, Ele nos ensina, né? Mas se a gente colocar em prática aquilo que Ele nos ensina, nós podemos mudar, porque nunca é tarde para você não aprender da parte de Deus ou querer ser melhor, entende? Porque quando nós estamos na presença dEle, Ele sempre tem o melhor para nos oferecer. Nós aprendemos todos os dias. E o que Ele quer fazer de você é que você seja uma mulher inesquecível, porque aonde você for, você deixa um legado. Que as pessoas possam olhar para você e ver o Senhor através de você. Tudo que você fizer, seja abençoado e próspero. Em nome de Jesus, amém?